Irmãs, desde a Amém. semana passada, o Senhor foi me dando uma palavra envolvendo sabedoria, né? Já falei algumas vezes aqui, a gente já teve ministrações acerca de sabedoria, mas, de novo, né, o Senhor me ministrou sobre sabedoria, e eu quero compartilhar com vocês, quem pode abrir Provérbios 9, verso 10 aí. Provérbios 9, 10. E aí a gente vai fazer uma leitura mais dinâmica, a gente vai passar por algumas histórias, né? Histórias bíblicas, assim, que demonstram a sabedoria, de pessoas que tiveram sabedoria na palavra, né? Que a gente pode aproveitar como exemplo para nós. Uma dessas pessoas é o rei Salomão. Mas pode ler aí Provérbios, por favor. Vamos falar? Pode ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Isso aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência ou é entendimento. A gente vive num mundo que é muito, muito repleto de informação, excesso de informação daqui, excesso de informação dali, né? Mas só que essas informações, elas não nos tornam sábios. São excesso de conhecimento, é muito conhecimento, mas sabedoria mesmo, a sabedoria que vem do alto, não se adquire dessa forma, com esse excesso de informação. Então, a gente vai vendo, assim, inúmeras pessoas que elas acumulam, né, informações, acumulam conhecimento em diversas áreas, em áreas distintas, estudam em várias áreas, mas elas não têm sabedoria mínima para lidar com situações corriqueiras do dia a dia, né? Quem aqui já ouviu falar de obesidade intelectual? Não sei se vocês já ouviram falar de obesidade intelectual, mas a obesidade intelectual, ela se trata de um excesso, né, desse consumo de informação, e muitas vezes é um consumo sem filtro. A pessoa vai comer, pega daqui, pega dali, pega dali, pega dali, é tanta voz que ela ouve, são tantas vozes que ela ouve, que ela não consegue sequer aplicar aquilo que ela está ouvindo. Então, tem muitos malefícios no corpo. Se você dá uma pesquisadinha aí no Google, o que é uma obesidade intelectual, você vai ver o quanto de malefício que isso ocasiona na vida da pessoa, né, que não consegue ter foco, muitas vezes, num determinado assunto, que não consegue sequer, às vezes, dormir bem, né, pelo excesso de informações, o cérebro dela está gritando, né, porque tem muita coisa sendo jogada dentro desse cérebro, e ele não está conseguindo ali ajustar essas informações corretamente. Então, isso é muito, muito sério, né? E na atualidade, o que a gente vê, por exemplo, a gente tem aqui o celular, e o celular agora, o consumo mais rápido, né? A cada 3 segundos você está tendo uma mensagem nova aqui, seu cérebro está recebendo uma mensagem nova. A gente não consegue sequer, estou falando da gente de modo geral, né? Talvez isso seja só comigo. Mas sem checar as informações do dia. Será que alguém me mandou um WhatsApp? Peraí, deixa eu olhar aqui minhas informações, deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem. E a gente não consegue, às vezes, focar numa determinada atividade que a gente precisa, porque a gente tem um outro foco aqui, que nos chama a atenção, que nos distrai. E essa é a maior arma que o inimigo tem usado nesses dias, essa distração para nos tirar o foco daquilo que é de fato importante, para nos tirar o foco da palavra, para nos tirar o foco, às vezes, no cuidado da casa, para nos tirar o foco no cuidado com os filhos, com o marido. Por quê? Nos rouba tempo, nos rouba tempo. Aqui no Instagram, não sei se vocês já viram, mas no Instagram, quem tem Instagram, tem uma opção de você visualizar quanto tempo você gasta naquela rede social, né? E esses dias eu estava olhando, já faz um tempo já que eu me abstive dessa rede social de uma maneira assim que é raro, eu vou ali, se alguém me posta, eu reposto, né? Não despreze também o que está acontecendo ali completamente, mas já não gasto mais tanto tempo como eu gastava antes. Eu já trabalhei com a rede social, Instagram, trabalhei por bastante tempo. Isso me deu um desgaste muito grande, de eu não querer mais olhar. Eu não gosto de olhar, eu queria arrancar daqui, tá? Mas, enfim, daí eu estava olhando e cada vez eu tento reduzir mais o meu tempo nessa rede social. Já chegou o tempo ali de ficar assim com meia hora no dia, 39 minutos no dia. Falei, glória a Deus. Glória a Deus, vamos diminuir ainda mais, né? Mas já chegou o tempo também de ter ali 2 horas por dia. É porque uma dopamina falsa, né? Oi?
É como se fosse aquela dopamina falsa, né? Isso, Nossa, é o versículo exato. Você está sempre precisando, sempre precisando, sempre precisando. Mas então, né, a gente precisa ter cuidado realmente com essas coisas que nos tiram esse foco e nos afastam de buscar a verdadeira sabedoria, né? Aquela sabedoria que vem do alto. Então, a Bíblia ela nos ensina que essa verdadeira sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, como que funciona isso? Né? Uma vez eu trouxe para vocês falando sobre a sabedoria, né? Sobre o temor do Senhor, que existem benefícios saudáveis, né? Em ter temor, a sabedoria, ter sabedoria significa ter discernimento, né? Além da nossa capacidade mental, é um discernimento que vai além da nossa capacidade mental. E essa sabedoria, ela vem por meio de revelação do Senhor. Ela vem por meio de uma vida de reverência, por meio de uma vida de obediência, né, uma vida de intimidade com Deus. E agora o que eu quero trazer hoje é como que essa sabedoria, na verdade, ela precisa se manifestar na prática. Porque a gente não pode ter só um discurso sábio, né? A gente precisa ter a prática. Não basta discorrer sobre o assunto sabiamente, mas é viver sabiamente, aplicar aquilo que está aprendendo. Porque senão, volto lá, vamos nos tornar meros obesos intelectuais. Se tem obeso intelectual, vai ter obeso espiritual. Aquele que recebe a palavra de Deus, mas não aplica. Tiago fala sobre isso, né? Que nós precisamos aplicar aquilo que nós ouvimos. Tiago 1, 22, eu acho que a gente até leu da outra reunião que nós tivemos, né? Vamos abrir aqui, Tiago, eu gosto de folhear, gente. Então, se vocês quiserem acompanhando, Tiago 1, capítulo 1, e o verso 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu como era. Gente, eu não sei vocês, mas muitas vezes aqui eu olho aqui no espelho, daqui a pouco eu já nem lembro mais o que estava, se tinha alguma coisa que eu precisava. Acabou, passou. Esse aqui é no nosso natural, no nosso dia a dia. Você vai ali, você olha, ajusta o que tem que ajustar, arruma aqui um fio de cabelo, mas você não vai ficar preocupado em ficar toda hora se olhando no espelho, exceto se você tiver uma vaidade excessiva, né? Que toda hora tem que ficar vendo, ai meu Deus, ai meu pelo da sobrancelha, aí tudo bem. Mas caso contrário, você vai passar horas sem se olhar novamente no espelho. E vai até se esquecer, muitas vezes, daquilo que você viu, né? Então, já você praticar a palavra não é assim, é você realmente estar aqui, ó, mastigando. Deus falou algo, e você está mastigando, como uma vaca que rumina, ela come, aí ela, de repente, o estômago manda de volta, ela rumina e mastiga aquilo tudo de volta. Glória a Deus, né? Porque os animais que o Senhor criou nos ensinam. E nós vamos ali ruminando aquela palavra, ruminando, trazendo de volta, trazendo a memória que nos traz esperança, para poder praticar essa palavra. E então, vamos lá ver como é que a gente pode aplicar, né, no dia a dia. E eu quero ler Tiago de novo. Tiago 1, 5. Alguém pode ler Tiago 1, 5? Eu mudei a página da Bíblia aqui. Agora mudei de novo. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Glória a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele não, em outras versões, fala que ele não joga na cara, né? Se você não tem falta de sabedoria, ele não vai jogar na sua cara. Você não sabe, né? Nossa, o que eu já falei para você? Te avisei, hein? Te avisei. Deus não é desses, né? Que fica, eu te avisei. Às vezes ele avisa, mas ele não fica lançando em rosto, né? Ele não lança em rosto que... Aqui, ó. Eu dou a todos liberalmente e não lança em rosto. É só pedir que ele vai dar. Então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, né? Não falta nada, né? Não lança no posto. E quando eu olho para a história de Salomão, a gente vai saber de um rei que pediu sabedoria para Deus, mas não uma sabedoria em prol de si mesmo. Ele pediu uma sabedoria para poder governar aquele povo que era do Senhor.
Ele fala assim, Senhor, como é que eu vou? Tá lá em 1 Reis, se alguém quiser abrir, tá? Tá em 1 Reis 3, acho que é 3, 9, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele fala assim, Senhor, como é que eu vou? 1 Reis, 2 Reis? Vamos abrindo aí, gente, vamos abrindo aqui, já volto. Como é que eu vou governar esse povo tão numeroso, tão grande povo que o Senhor me deu? É 1 Reis mesmo, tá? Eu estava com a Bíblia aberta aqui, eu fechei para olhar Tiago. Ele fala assim, ó, no versículo 9: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, o povo é teu. Como é que eu vou julgar o teu povo? Então, me dá sabedoria para julgar aquilo que é teu, aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. E nós precisamos olhar com esses olhos para tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O que nós temos feito? Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, confiado a nós, seja a família, né, seja um trabalho, seja um talento, todas as coisas que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, como nós temos usado essas coisas, como nós temos cuidado dessas coisas que o Senhor tem confiado para nós. Salomão, ele tem uma história muito famosa, né, que é a história daquelas duas mães, né, uma que perdeu o filho e a outra que roubou o filho, né, perdeu o filho e roubou da outra que tinha recebido o filho. E ele age com uma sabedoria tão grande, mas em prol, né, do reino, em prol do povo do reino. E ali a sabedoria dele ficou evidenciada. Você vê que não é uma sabedoria humana, não é uma... Gente, quem, né, humanamente falando, que teria uma ideia como aquela, se não fosse o Senhor? Se não fosse o Senhor, né, ele não teria como julgar aquela causa de forma tão justa, e foi para isso que ele pediu sabedoria, para julgar o povo, e foi para isso que ele pediu, para cuidar desse povo com discernimento, discernindo entre bem e mal, discernindo, né, palavras de lisonjas, discernindo pessoas que se infiltram no meio do reinado, ele foi discernindo as coisas espiritualmente. E glória a Deus por isso, né? Isso nos ensina que a gente precisa buscar no Senhor e pedir ao Senhor esta sabedoria que ela vem do alto, né? Uma sabedoria que não é terrena, que não é diabólica, mas é uma sabedoria que vem do Senhor, né? Então, qual é o passo prático diante disso que a gente precisa tomar, né, nessa situação? É buscar orar, sempre orar ao Senhor antes de tomar uma decisão importante. Orar antes de tomar uma decisão importante. Não agir por impulso. Anotei aqui, né? Não agir por impulso. Analisar as consequências. Pode Primeira Reis o quê? Primeira Reis 3. Primeira Reis 3, a história de Salomão, né? Está em Primeira Reis, capítulo 3. E aí o julgamento das mulheres está ali a partir do verso 16, tá? Mas eu li o 9, eu falei do 9. O 8 e o 9 vai falar dessa sabedoria, que ele pede a sabedoria e fala que é para julgar o povo, né? E a partir do 16 tem essa história onde ele julga a causa dessas mulheres, tá? Tá ali. Então, nós precisamos analisar, voltando aqui, né? Não agir por impulso, analisar as consequências dos nossos atos, das nossas ações, das nossas escolhas. Escolher intencionalmente. Muitas vezes a gente age por reação e a gente não pode ser reativa. Eu deixei aqui, né? Até anotei aqui bem grande aqui. Ser reativo não é uma atitude sábia. Esperar as coisas acontecerem para depois agir, isso não é sábio. A gente precisa analisar as coisas com antecedência. É claro que muitas vezes a sabedoria ela vai ser demonstrada nessas reações, né? Em atitudes como essa. Mas a Bíblia diz em Provérbios que até uma pessoa calada, ela se passa por sábia. Uma pessoa em silêncio, até o tolo, em silêncio, se passa por sábio. Mas eu não tô dizendo que sempre a gente vai ter tempo para pensar como agir, né? Mas ter sempre esse cuidado de não ser impulsivo, né? Não agir impulsivamente. Não fazer as coisas de modo impulsivo, porque agir por impulso pode nos levar a tomar decisões erradas, pode nos levar a ter más escolhas.
né? E essas más escolhas, elas vão nos prejudicar. A gente vai pagar preço por isso, vai sofrer consequência, vai sofrer o dano pela nossa má escolha. Às vezes por uma palavra que você falou no momento errado, às vezes por uma ação que você teve, né? Por uma ação que a gente tem no momento equivocado, né? No momento errado. Então, todas as nossas ações, nossas reações, elas precisam ser pautadas em Deus. Quanto mais próximo a gente caminha do Senhor, menos as nossas reações são de qualquer maneira. A gente vai pensar, mesmo que seja uma reação, mesmo que seja um momento de tensão, a gente vai conseguir ter ali um domínio próprio, né? Ter um controle do espírito, né? Um espírito que nos ajuda, né? Um espírito manso, tranquilo, espírito manso e tranquilo para nos ajudar a lidar com as situações. Mas tudo isso é treino, né? Nós vamos passar por algumas situações para nos treinar, para nos tornarmos pessoas sábias, mulheres sábias, né? Que principalmente, né? Não age por impulso, pensa antes de agir. Uma outra situação que nós precisamos sempre é buscar conselho de pessoas sábias, né? Sábias, pessoas tementes a Deus, né? Nós precisamos tomar conselhos de pessoas sábias. Eu já falei aqui num outro momento, e eu torno a repetir, sabedoria nada tem a ver com idade, nada tem a ver com tanto de estudo que a pessoa tem, não tem a ver com a quantidade de faculdade que a pessoa teve. Sabedoria é algo que vem do Senhor. Que a todos que têm falta de sabedoria, como a irmã Andréia leu agora aqui, Tiago 1, é só pedir ao Senhor que Ele dá, que Ele entrega, que Ele libera. Já foi dado para nós, nas regiões celestiais. Nós só precisamos acessar. Todas as coisas, né, já foram definidas nas regiões celestiais e nós precisamos acessar aquilo que Deus tem para nós. Sabedoria do alto é uma delas. Nós só precisamos pedir. Então, consulte pessoas sábias. Como é que eu sei que essa pessoa é sábia? É pelo bom proceder, pela maneira como ela procede. Não é pela maneira como ela fala, é pela maneira como ela procede. Tem muita gente que tem um discurso bonito, né? Fala de amor, fala de humildade, fala de mansidão, mas na hora de agir, você vê que o fruto dela não é bem aquele. O fruto não é o que ela está mostrando. Nós fizemos aquele livro da Adorando a Deus com Sua Vida. Lembra da árvore? Lembra daquela árvore com aquelas maçãs que não eram maçãs de verdade, né? Que era para a gente ter a nossa própria árvore com os frutos e não colocar um fruto pendurado lá. Porque o Senhor, quando ele chega diante Jesus, quando ele chega diante da figueira, que só tem folha, ele fala, isso aqui não está dando fruto para mim, não. Não adianta ser uma árvore frondosa, cheia de folhas, e não produzir fruto. O bom fruto é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Olhe para os frutos. Quer saber se uma pessoa realmente tem sabedoria? Olhe para o fruto que ela está dando. Não olhe para aquilo que ela está falando. Olhe para o fruto que ela tem dado. Olha para a família. Olha para os relacionamentos. Olha para como ela leva a vida, né? Se realmente aquilo que ela está falando faz coerência com aquilo que ela está fazendo, né? Se tem coerência. É muito sério isso, gente, porque volto a falar, nós estamos vivendo num mundo, num período de muitas e muitas informações, são muitas e muitas vozes, são muitas coisas que nós temos nos deparado, e nós precisamos saber quem nós estamos ouvindo. Podemos ouvir qualquer pessoa, mas tomar conselho, confiar na palavra que está sendo lançada, tem que ser de alguém que realmente mostra frutos, né? Que demonstra bons frutos. Né? Sabedoria nos relacionamentos. Tiago 3. Continuar em Tiago, gente. Tiago é maravilhoso. Se a gente podia fazer um dia um estudo só do livro de Tiago, o que vocês acham? Tiago é maravilhoso. Sabedoria nos relacionamentos. Tiago 3, verso 13. Pode falar, Lili. Qual que é a diferença entre, assim, impulsividade e ousadia? Ousadia e impulsividade? Qual que é a diferença, assim? A impulsividade é você agir, assim, sem pensar. Você vai... Por exemplo,
Vamos lá, no impulsivo, assim, ó. Vamos dar um exemplo, assim, na carne, que na carne, às vezes, dá uns reflexos, né? A impulsividade, ela é quase como um reflexo. Alguém te dá um tapa, você revida. Você agiu na impulsividade, você revidou. Mas a ousadia, a pessoa te dá um tapa, você fala assim, você nunca mais me faça isso. Tipo assim, sabe? Com ousadia. Você pensa para falar, né? Ousadia, você pensa para falar, né? Não entendi. Você fala, a ousadia você fala, mas você pensa antes. Ousadia está muito relacionada à coragem. Né? A ousadia ela está relacionada a você ser corajosa para dizer algo muitas vezes difícil. Né? Você avançar, mesmo que você está vendo a dificuldade. A impulsividade é você agir sem pensar. Então, você sempre vai pensar na impulsividade agindo sem pensar. Eu vou até pegar aqui um conceito de dicionário mesmo para nós, assim, eu acho que vale a pena a gente fazer essa distinção aqui. Deixa eu abrir aqui meu dicionário. Vamos aqui, eu vou colocar ousadia primeiro. Então, ousadia é aquela que possui coragem, é aquela que possui audácia, né? Em alguns lugares aqui, né, tem várias classes gramaticais aqui. Ele tem por extensão, ele vai falar que pode ser uma falta de prudência, que não pensa, né? Mas não necessariamente nesse contexto, porque quando a Bíblia diz para nós que nós precisamos ter ousadia e intrepidez, né? Ousadia no espírito, tá falando tenha coragem, tome suas decisões, né? Corajosamente, avance, vá em frente, não retroceda, é mais ou menos como isso. Agora, a impulsividade, ela vai estar relacionada a algo que se faz de imediato, né? Uma coisa assim que você faz sem pensar, você reflete, é um reflexo só, sabe? Daquilo que, deixa eu pegar aqui, impulsividade. Aquele que se comporta por impulso, que age sem reflexão, que é irrefletido, né? Que tem facilidade para se enraivar, que é genioso, entendeu? Então, a impulsividade, ela vai estar ligada àquilo que você faz sem pensar. Então, vamos lá. Alguém já abriu Tiago 3 aí? Eu estou abrindo ainda. Alguém abriu? Tiago 3, verso 13? Abri aqui, 13, né? Bora. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Uhum. Glória a Deus, né? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, né? Que demonstre pelo seu bom procedimento, né? Mediante obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. Então, nós precisamos demonstrar essa sabedoria através de obras praticadas com humildade. Não me convence um discurso onde a pessoa fala uma coisa e faz outra. Você observa o comportamento da pessoa, ela diz A, mas o comportamento dela é C. Não, como? Né? Não faz sentido. Nós precisamos olhar para as coisas, né, para a sabedoria que vem do alto e entender que essa sabedoria, esse entendimento, ele precisa ser demonstrado através de obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. Quem tem sabedoria não se ensoberbece. Quem tem sabedoria não fica batendo no peito, né, que sabe de alguma coisa, né? Enfim. Então, essa sabedoria, ela vem com humildade. Quer reconhecer sabedoria em alguém, busque pela humildade. Pode falar, Bruna. Que, inclusive, uma das coisas também que eu tenho feito eu querer desistir do Instagram é a gente ler os comentários, né? Ai, Senhor, é uma tristeza, porque um querendo saber mais que o outro, aí vem um querendo lacrar mais que o outro no comentário, aí chove de curtida e ai, mas não é assim, é assado, o outro é assado, não é assim. E a gente fala, ai, por que eu tô aqui? Se a gente analisar bem, realmente, parece que não faz nem sentido a gente estar num ambiente como esse. Isso é até um assunto sério para a gente conversar também, porque a gente é muito rápido em julgar, o ser humano é muito rápido em fazer julgamentos, né? E a gente vai para a internet e a gente vê aí os teólogos da internet, os sábios da internet, né? Aqueles que aprendem tudo pelo Google, pelo chat GPT, e vem ali, né, despejar todo o seu conhecimento, destilar o seu conhecimento sobre nós, e aí acaba que a gente entra num lugar de julgamento.
Isso é muito sério para nós em Cristo, de julgar as pessoas, de julgar situações, né? Nós temos que ter um cuidado muito sério com esse julgamento. No nosso meio, né, nós mesmos, às vezes, enquanto igreja de Cristo, julgando a outros que têm menos conhecimento, torna a falar a sabedoria que vem de Deus, né, ela é demonstrada através de humildade. Nós não podemos nos vangloriar de um conhecimento que Deus está dando, não podemos nos vangloriar de uma revelação que o Senhor tem sobre as nossas vidas, não podemos. Se nós estivermos agindo assim, nós corremos sério risco de estar desagradando ao Senhor fortemente. A gente vai estar descumprindo. Vai estar demonstrando que você não tem sabedoria coisa nenhuma, filho. Não tem, não. Não tem, não. À medida que você fica apontando o dedo para um e apontando o dedo para outro, apontando o dedo para a igreja tal, para a igreja B, você está, olha, tá precisando dar mais uma mergulhada. Mergulhe no rio do arrependimento. Não sai daí até se afogar. Né? Literalmente, se afoga aí. Se arrepende, mata esse velho homem, no nome de Jesus. Porque a igreja, nós seres humanos temos uma tendência muito rápida, de sermos rápidos para julgar. E a gente tem que ser breve no falar, breve no irar. E tardio no falar, né? Como é que é? Esqueci, gente. Tiago, vamos abrir, Tiago. Né? Tardio no irar, tardio no falar e muito breve no ouvir. Ouvir mais rápido do que tudo. Ouvir sempre, mas falar com sabedoria, falar na hora certa. E eu quero falar de Abigail. Quem pode abrir 1 Samuel, capítulo 25? Quem sabe quem é Abigail? Quem conhece a história de Abigail? Essa mulher foi uma mulher extremamente sábia. Rapaz, no lugar dela, ali, olha, só Deus mesmo para trazer aquela sabedoria, porque o marido dela não tinha nada de bom, assim, para poder ser exemplo de alguma coisa. E essa mulher, com sabedoria, salvou a casa dela. Salvou a casa dela. E o que é mais interessante, depois disso tudo, é que ela agiu com tanta prudência, né? Porque Nabal era tolo, Nabal era arrogante, Nabal era um homem ruim. A história está aqui em 1 Samuel 25, né? Deixa eu ler aqui. E eu vou ler do 10 em diante, tá? Vou ler do 10 em diante. Aliás, eu vou ler um pouco aqui, tá, irmãs? Vamos dar uma caminhada nessa leitura, porque eu acho que é uma leitura que vale a pena. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram em sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muito soberba, né? Muitos servos até hoje, muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei, para que os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu nem sei de onde vêm. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram. E vieram e lhe anunciaram tudo conforme as palavras, todas essas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail,
mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens, tendo sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias em que conversamos com ele quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentamos ovelhas. Olha, pois, agora e vês o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem possa falar. E aí Abigail chega para Davi, né? Ela se apressa, ela pega 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas. Enfim, aí ela vai e ela chega para Davi, e ela conversa com Davi, né? E ela pede misericórdia para Davi. E Davi se compadece dela e não mata aquela família, né? Não se insurge contra aquele homem que merecia umas boas, né? Uns bons ensinamentos da parte de Deus. E o que é mais interessante é que quando esse homem morre, Davi não deixa Abigail viúva. Ele toma ela como sua esposa. Ele fala o quê? Essa mulher foi sábia. Essa mulher é uma mulher sábia, uma mulher que, né, salvou a casa dela. Se um dia eu precisar ficar na mão dela, né, ela vai me ajudar. E tomou ela para si, não deixou ela desamparada. Então, quando esse homem, Nabal, todo arrogante, né, todo tolo, se falou, né, não quis ali servir a Davi, sendo tão ingrato, né, sendo tão ingrato por tudo aquilo que tinha vivido, porque olha aqui que o servo fala, olha, nós não tivemos nenhum problema com eles, nós apacentamos ovelhas com eles, não fizeram nada contra nós. E ele naquela ingratidão, né, Abigail veio com muita humildade, com muita sabedoria, né? Se preparou ali os pães, o vinho, veio para Davi e impediu aquele massacre, porque Davi foi com 400 homens. Você imagina um massacre que não ia acontecer naquela casa. Mais sangue. Davi já tinha muito sangue nas mãos, ia ser mais sangue nas mãos de Davi. Mas olha, né? E para Davi, isso não era um problema. Porque Deus colocou uma espada afiada nas mãos de Davi. Davi, ele tinha em Deus essa liberdade para ferir o inimigo, para matar o inimigo. Então, olha o desastre que ia acontecer, né? Um massacre nessa família. E essa mulher, ela foi extremamente sábia. Ela foi muito humilde. Ela mostrou, assim, que a sabedoria, né, quando ela se manifesta de uma forma boa, ela salva a vida daquele que nós amamos. Então, nós precisamos sempre buscar palavras sábias, palavras amáveis, mesmo nos momentos de tensão. Praticar paciência, praticar o discernimento, né, antes de reagir a situações difíceis. Evitar discussão desnecessária, gente. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Nós não precisamos estar certo de nada. Deixa cada um com a sua mente. Ah, quer pensar que fulano está certo? Deixa pensar. Eu não preciso responder. E nós precisamos, em nós, ter esse lugar de escolher. Eu escolho a paz. Eu quero viver em paz. Então, eu só vou responder se Deus quiser que eu responda. Eu só vou agir se Deus quiser que eu haja. Caso contrário, é no silêncio que Deus trabalha. No silêncio. O nosso silêncio pode fazer-nos vencer batalhas. Né? O silêncio para os outros, tá? Não é o seu silêncio, você com Deus, não. Porque com Deus a gente tem que ter realmente uma vida de oração, de entrega. Ó, Senhor, tá falando lá, ó. Ó, Senhor, tá assim, né? Então me ajuda aqui. Vem matar minha carne aqui. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Matar a carne diariamente, né? Vai, as pessoas se levantam, as pessoas falam às vezes mentiras a nosso respeito. Silêncio para elas, vai para o Senhor, né? Vai para Deus e aprende, né, a ser sábio em relação ao mundo que está aí, todo cheio de informação, todo cheio de coisa.
Outra coisa, né, que a gente precisa buscar sabedoria, a gente já falou aqui sobre as redes sociais, sobre administrar os tempos e administrar o recurso que Deus põe nas nossas mãos. Nós precisamos saber administrar o tempo que Deus tem nos dado, o que nós temos feito com o tempo que o Senhor tem nos dado. O que nós temos feito com os talentos, o que nós temos feito com o tempo. Provérbios 21, 21:5. Fala assim que os planos bem elaborados nos levam à fartura. Quando nós traçamos planos bem traçados, nos leva a ter abundância, nos leva a ter fartura. Só que aquele que é apressado, ou em outras palavras, aquele que não age com intenção, ele vai estar sempre na miséria. Vai estar sempre na miséria. Então, isso é muito sério. A gente precisa ter boa administração dos nossos recursos, boa administração, boa gestão do nosso tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? Como eu tenho gasto, né, o meu tempo só nas redes sociais, só pensando em coisas que não dão proveito, né, que não são proveitosas, isso é muito sério. Quando o José, ele foi para o Egito, quando ele passou aquele tempo no Egito, o Senhor usou ele poderosamente ali naquele lugar para administrar os recursos daquele lugar. E a terra e os israelitas não foram dizimados da face da terra, não foram extintos, porque houve um lugar preparado lá no Egito, a terra de Gósen preparada para eles, para que eles pudessem permanecer vivos. Mas porque naquela terra tinha comida, e essa comida, essa fartura, esses bens, estava sendo armazenado por um que Deus havia dito que iria governar, José. José governou sabiamente, administrou sabiamente, recebeu de Deus revelação, discernimento de um sonho, dos sonhos que o faraó teve. E com aquilo, ele pôde administrar bem as riquezas daquele reino e alimentar a humanidade daquela época, né? Se hoje nós estamos aqui, é porque teve alguém que soube administrar recursos lá no Egito, É por isso que nós estamos aqui. Então, nós precisamos planejar bem o nosso tempo, evitar desperdício. Gente, eu tenho um planner, eu até comentei acho com a Eliane. Foi com a Eliane que eu falei, que eu tenho um planner desde 2020. Vou contar agora aqui. Desde 2020, ou é 2019 ou 2020 eu comprei esse planner. Ele é lindo, maravilhoso, meu plano perfeito, ele chama. E aí, lá naquele tempo, eu comecei a tentar anotar. Eu nunca fui dada a agendas, tá? Eu sempre tive uma memória excelente, então eu tinha tudo na memória. Mas de um tempo para cá, de 3 filhos para cá, o negócio começou a mudar, a memória já não é mais a mesma, né? Só que ainda assim eu tive dificuldade, eu tenho ainda dificuldade, porque eu ainda tenho dificuldade em lidar com agendas, com planner, né? Embora eu tenha ali o recurso, eu tenho dificuldade. Ontem eu tentei fazer na tela do meu celular aqui uma lista de tarefas, para tentar ver se eu me adapto com a tela do celular, na tela do celular. E aí eu comprei esse planner e eu comecei a usar esse planner lá em eu acho que é 2019, gente. Eu acho que é 2019 ou 2020. E aconteceu que eu usei, assim, umas 2 semanas e aí eu parei de usar. E eu tinha dó de escrever no planner de... Ai, gente, eu era daquelas que na infância, na escola, eu não gastava os meus adesivos por nada. Eu não queria usar os adesivos do meu caderno. E acabava o ano e eu não tinha usado, eu nunca usei. Então, o planner é a mesma coisa. O planner estava aqui e foi indo em 2021 e 2022, e aí eu tentei de novo usar o planner, anotei umas coisas, aí eu anotei a caneta, mas anotei só umas 2 semanas também, já não anotei mais nada. E aí, quando foi agora, de novo, eu estou tentando usar esse planner. E aí eu falhei miseravelmente, mais uma vez, tá? Tenho falhado nesse planner, porque eu ainda não me habituei. Eu ainda não consegui me habituar a fazer anotações. Mas eu preciso. Eu vejo a minha necessidade, que eu preciso muito fazer essas anotações. Falando agora aqui na questão da educação das crianças, quando a gente iniciou a educação domiciliar, nós não tínhamos um planejamento pronto. Não tínhamos. E aí a gente foi seguindo assim no rumo. Meu Deus, como eu sofri.
com isso, porque parecia que nada fluía, parecia que nada estava dando certo, sabe? A partir do momento que nós sentamos, fizemos o planejamento, estamos seguindo esse planejamento, claro que não de forma enrijecida, porque a gente tem uma liberdade para poder ajustar a nossa rotina, mas seguindo o planejamento, meu Deus, o negócio é outro, o negócio vai longe, vai longe, vai longe, vai longe. Quando se refere a algum evento, alguma coisa, eu sou boa para planejar, para pôr no papel, mas quando se refere à rotina do dia a dia, eu ainda estou sofrendo com isso, né? Mas que a gente possa tomar essa consciência dessa necessidade de planejar bem o nosso tempo, de investir tempo naquilo que importa, né? Se ocupar realmente sem desperdiçar o nosso tempo. Cuidar bem das nossas finanças, né? Evitando aí gastos impulsivos. Isso é uma forma de administrar bem os recursos que Deus nos tem dado. Evitar dívidas desnecessárias, se agir com sabedoria, principalmente nos casamentos, né? Porque muitas pessoas, a causa de muitos divórcios, a causa de muitas brigas, envolve a vida financeira do casal. Não saber lidar com as finanças é muito prejudicial dentro de um relacionamento, né? Pessoas que têm Cristo, tá? Mas pessoas que não têm Cristo, né, você vai ver assim que a grande máxima, o problema começou por causa de dinheiro, começou por causa de dinheiro, problema de conta, né, que daí tá tendo conta, enfim. E aí acaba que junta com as outras coisas, né, junto com os interesses externos e acaba indo para esse lado. Mas muitos cristãos também, o problema é esse, briga por causa de dinheiro, porque o homem tem que prover, porque não sei o quê, fica naquela coisa, sabe? E ninguém ocupa seu lugar direito, cada um querendo fazer aquilo que quer fazer, que dá na telha, e não administra bem os recursos que Deus tem colocado. Para as que trabalham, tá? Para que trabalham fora, para aquelas que exercem alguma atividade. Seja diligente, né, com o seu trabalho. Faça tudo direitinho, faça tudo certinho, como se estivesse fazendo ao Senhor e não para os homens. Lembre-se sempre disso. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, foi Ele quem pôs. Né, o seu trabalho, foi Deus quem colocou nas suas mãos, e se foi Ele que colocou nas suas mãos esse trabalho, faça como se fosse para Ele. Eu sei que a gente tem, às vezes, um chefe terreno, né, a gente tem uma hierarquia, né, para poder cumprir, para poder lidar, quem trabalha fora, mas haja sempre como se fosse para o Senhor. Mas meu chefe está agindo assim, eu estou agindo assado, vai para Deus. Deus, Ele é fiel. E ele tem capacidade de mudar uma situação. Eu não sei se eu já contei para vocês um testemunho. Eu tinha uma gerente num determinado trabalho que eu tive, e ela me perseguia. E havia uma perseguição muito grande dessa gerente, simplesmente pelo fato de eu ser quem eu sou, tá? Não fiz nada demais. Eu era Evelyn, ela não se incomodou que eu era Evelyn. E aí ela me perseguia, né? Nós que somos, gente, nós que somos chamados por Deus, com um propósito. Testemunhas do Senhor, se prepare, minha querida. A perseguição vem de qualquer lado que você imaginar. De tudo quanto é lado. E não foi diferente nesse trabalho, essa mulher me perseguia. E ela queria, porque queria que me demitir. Ela queria me demitir. E aí eu tive a gestação da Eloy, eu tive uma gestação, perdi o bebê. E aí, durante esse período, quando eu voltei, ela queria que eu voltasse de imediato, tipo assim, ela queria que eu acho que era 15 dias de atestado que tinha quando perdi o bebê. Nos 15 dias ela queria que eu já voltasse a trabalhar, só que eu não estava em condição de trabalhar, eu fiquei bem mal na perda gestacional, não estava em condição de trabalhar. E aí ela gritava aos 4 cantos daquele prédio, dizendo que ia me demitir. Por quê? Quando eu cheguei, fiquei 30 dias de atestado, porque eu fiquei muito mal, eu tive enxaqueca, foi um estágio bem difícil, né? Graças a Deus passou. E aí, quando eu voltei grávida da Elô. Quando eu voltei grávida da Elô, eu já sabendo, né, descobrindo a trombofilia, eu tive uma ameaça de aborto, uma ameaça de perda gestacional de novo. E o médico me deu 45 dias de atestado. E ali, minha filha, eu fiquei a gestação toda em repouso. Eu não voltei ao trabalho mais. Eu voltei e fiquei 2 semanas. Gente, acho que foi uma semana, eu já nem lembro mais, que faz tanto tempo. Mas eu não sei se foi 1 ou 2 semanas que eu fiquei trabalhando, e aí eu tive a ameaça de aborto, e eu trouxe o atestado de novo, e já fui para o INSS, e meu caso era um caso realmente que eu não podia trabalhar. Eu precisava, de fato, ficar repousando. Mas ela tinha raiva disso. E aí ela gritava aos 4 ventos que ela queria me demitir.
ganhei bebê e tô lá, né? Bom, vou voltar, vai me demitir, né? Já sabia de tudo, porque eu tinha amigas lá dentro que me contavam as coisas, né? Teve umas que até filmaram. Aí eu falei, bom, vai me demitir. E aconteceu, gente, que ela foi descoberta numa situação que ela fazia lá bem, bem ruim, né? Ela tinha um comportamento inadequado, né? E ela fazia aquilo ali dentro da empresa, e ela foi descoberta, e ela foi demitida. E quando eu voltei, né? Voltei, assim, acho que uma semana depois da demissão dela, já estava um novo gerente, e o novo gerente ficou comigo ainda, assim, né? Por mais algum tempo, porque daí eu engravidei de novo, e aí mais uma gestação inteira em casa, que daí foi a gestação do Emanuel, mas era outra vida, era outra situação. E ele foi, olha a diferença tamanha, né? Que daí quando eu cheguei para conversar com ele acerca do Emanuel, né? Eu já sabia que eu não iria mais ficar no trabalho, porque desde a Heloísa a gente já tinha tomado essa decisão de eu não ficar mais trabalhando. E quando eu cheguei ali, eu conversei com ele, o Senhor estava naquela conversa, e ele falou assim, fica tranquila, eu vou fazer como se eu tivesse te demitido. E eu recebi tudo que eu tinha direito. Eles me pagaram até uma multa porque ele estava me demitindo. Até uma multa porque eles estavam me demitindo, eles pagaram para mim. Então, assim, foi tão de Deus, assim, sabe? Você vai vendo, assim, o mover de Deus. Ninguém pode querer te prejudicar, né? Quando as pessoas intentam mal contra nós, não importa. Faça o que você tem que fazer, seja quem você é em Deus, ore pela essa pessoa, e o Senhor se encarrega de agir com justiça. A justiça vem dele. Em Provérbios vai falar assim, não deseje mal, né? Se Deus estiver tratando com seu inimigo, não se alegre com isso. Para que Deus não venha a desistir daquele tratamento. Então, nós não precisamos clamar por justiça, porque Deus é justo. Ele é justo e ele se mostra justo em toda e qualquer situação. A balança de Deus não é uma balança enganosa. Não é. A balança de Deus é justa. Se você está aqui e o outro está aqui, a balança vai estar assim. Se mudar, é assim. Se equilibrar, vai ficar assim. E acabou. Essa é a balança de Deus. Né? E todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, estamos pecando. A Bíblia diz que destituídos fomos da glória de Deus. Nós precisamos, então, ficar sempre buscando resolver essa questão. Né? Sempre buscando arrependimento. De novo, mergulha no rio do arrependimento, não sai lá até se afogar. Fica afogado do arrependimento. Né? Glória a Deus. Não abandones a sabedoria. Provérbios 4, verso 6. Não abandone a sabedoria. Ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Quem é? Quem é a sabedoria que nós não podemos abandonar? Quem é essa sabedoria, né? Que o Salomão fala em Provérbios. Né? Nós olhamos ali o 1, 2, 3, né? A sabedoria ali, até o 8, acho que vai, né? Essa sabedoria ali, o próprio Jesus, né? Ele é a sabedoria. Enquanto nós buscarmos por ele, escolhermos sempre a melhor parte, né? Fazer como Maria, escolhendo ali a melhor parte, de estar com essa sabedoria, aproveitar a presença de Deus, priorizar a presença dele, nós estaremos buscando essa sabedoria que nos protege. Nós estaremos recebendo cuidado dessa sabedoria que nos protege, né? Dessa sabedoria que nos ama. Então, dedicar um tempo para Deus, isso é sábio. É sábio porque nós somos dependentes, nós precisamos. A nossa alma grita constantemente e ela anseia em estar com Cristo. O Senhor, ele colocou em nós a centelha da eternidade. É por isso que nenhuma outra situação pode preencher nosso vazio. É por isso que a rede social não preenche, é por isso que conversar com as amigas e tomar um café não é suficiente. É por todas essas coisas, porque nós precisamos de Deus, de ter essa vida com Deus. Nós precisamos priorizar a nossa comunhão com Deus. Antes de se preocupar com qualquer coisa do dia, priorizar essa comunhão. Eu já comentei com vocês, eu gosto muito de acordar cedo. Não é que eu gosto, tá? Eu acordo muito cedo. Mas eu prefiro acordar cedo e ficar aqui em silêncio, em casa, enquanto tá todo mundo dormindo, a casa tá em silêncio, e eu tenho um tempo, assim, para ter com Deus, para refletir,
sabe? Para manter a minha mente, assim, alinhada para aquilo que o dia vai ter de coisa para fazer, para as situações do dia, para abastecer para aquilo que vai acontecer no resto do dia. E todo dia acontece alguma coisa, todo dia tem alguma situação para orar, todo dia tem uma pessoa para ajudar, todo dia. Não tem um dia que se eu pegar meu celular e falar assim, hoje eu não falei com ninguém, hoje eu não servi ninguém. Não tem. Não tem. Porque quando o Senhor te confia algo, ele vai te dar a ferramenta necessária e você vai cumprir, você vai zelar. Hoje eu estava vendo uma pastora aqui, que ela contou um testemunho, que ela estava assistindo um podcast no YouTube, e o podcast falava sobre frutificação. E eu lembrei muito do sonho que eu tive em dezembro de 2023. Eu tive um sonho, né? Acho que eu já compartilhei alguma coisa com vocês, que o Senhor falava no sonho para mim, que eu estava frutificando, mas que eu iria frutificar muito mais. Né? No sonho, a missionária vinha atravessava o culto, se segurava na minha mão, e ela falava para mim, ela falava assim, você pensa que você não está frutificando, mas você está frutificando, e você vai continuar frutificando, só meditando na minha palavra, continua meditando na minha palavra, porque você vai sim produzir frutos. E aí essa mulher, ela começa a falar essa questão, né, do fruto, e ela fala exatamente como eu ouvi no meu sonho. Você pensa que você não está frutificando? Você pensa que você não tá frutificando, mas você está frutificando sim. Ela falou assim, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Ela falando, né? Daí, essa primeira parte foi o gancho. Ela falou, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Até mesmo quando você estiver passando por uma situação difícil, você estará frutificando. E aí ela vem exatamente com aquele texto que eu já cansei de falar para vocês, que é de Romanos 5. Porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência. E ela foi falando aquilo, eu falei, gente, olha só, como que é, né? Uma mentalidade, às vezes, equivocada ou não alinhada, a gente pensa que a gente não está produzindo. A gente pensa que a gente não está fazendo, mas até mesmo na nossa luta, na nossa angústia, está produzindo. Hoje eu estava compartilhando com a Lília, de novo, volto a compartilhar, falar que eu estava compartilhando com a Lília, né? Estava compartilhando com a Lília uma situação de posicionamento nosso aqui dentro da nossa casa, dentro do quintal, que está gerando fruto, sabe? Que a vizinhança está sendo alcançada por causa de um posicionamento que nós tivemos aqui dentro. Então, isso está frutificando. Você pensa, putz, mas foi o meu deserto. Caramba, eu não queria passar por isso. Né? Eu não queria ter que ter passado por isso, mas isso está produzindo fruto. E glória a Deus, e essa é a nossa vida. Né? Essa é a vida daqueles que foram chamados para servir a outros. Todas nós aqui, ó. Todas nós. Nenhum, sem tirar nem pôr, todas foram chamados para servir a outro. O nosso deserto, o lugar do nosso deserto, que não é eterno, é transitório, serve para a gente alcançar vidas. Como nós nos comportamos nesse período, vai ser primordial para alcançar ou para tirar alguém do caminho. Primordial. Aleluia. Então nós precisamos buscar crescer. Buscar crescer espiritualmente, estudando, buscando a palavra, ouvindo bons ensinamentos, ouvindo bons conselhos, né? Volta lá naquilo que eu falei, procurar pessoas sábias, conversar com pessoas sábias, pessoas que podem te instruir sabiamente. Se você não tem domínio de um assunto e você quer aprender sobre aquele determinado assunto, procure conselho com pessoas sábias. Procure conselho com pessoas que possam realmente te levar a um entendimento saudável, um entendimento bíblico e não mero achismo. E não aquilo que não concordo com isso, não gostei disso, eu acho que isso aqui não está certo, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Calma, vamos para a palavra. E se a palavra estiver te mostrando que cuidado com quem você ouve. Reitero, cuidado com quem você ouve. Lá em Mateus, diz assim, ó, tem a parábola do joio, vocês conhecem a parábola, né? A parábola do joio e do trigo. E foi semeado num campo boa semente. Boa semente foi semeada no campo. Só que vindo o inimigo, veio e semeou joio. Aí os servos ali falaram assim, Senhor, deixa que a gente vai lá e arranca o joio? Mas eles perguntam, mas o Senhor não semeou só boa semente? Está lá em Mateus 13, tá? Se alguém quiser ler, está em Mateus 13. Mas não foi só boa semente que o Senhor semeou? Aí ele fala assim, mas o inimigo veio e fez isso. Quer que a gente vai lá e arranque? Não. Não arranca, porque se você arrancar, o trigo vai junto. Sabe o que eu entendo com isso? É o seguinte, a gente vê uma situação, a gente vê uma discussão, uma dissensão, uma contenda sendo lançada muitas vezes no nosso meio, e aí, se a gente vai tentar tratar aquela contenda, pessoas que são trigo são arrancadas junto com aquele joio. Cuidado com insubmissão,
Cuidado com pessoas que demonstram espírito de rebelião. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado em Deus. Cuide dessas coisas. Está vendo uma situação, está vendo manipulação, está vendo controle, está vendo situação. Cuide disso, porque nós não podemos, nesse momento, arrancar o joio. Embora Paulo, lá em 1 Coríntios, tenha instruído que se está vendo a pessoa pecar, está vendo a pessoa agir com pecado, 1 Coríntios 5, lança a alma para Satanás. Quem sabe assim a carne vai sendo tratada e essa pessoa encontra a salvação. Vocês já leram isso? 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo, ele instrui o povo. Eu não entendi por que vocês não tiraram essa pessoa daqui do meio ainda de vocês. Paulo está falando desse jeito para a igreja de Corinto. Por que vocês não arrancaram? Por que vocês não tiraram? Eu estou me entristecendo, porque eu estou vendo o que está sendo gerado no meio de vocês, o fermento levedando toda a massa, e isso não foi arrancado. Só que, por outro lado, Jesus está explicando. Olha, se arrancar o joio agora, tem muito trigo bom que vai sair junto. Tem muito trigo bom que vai sair junto. Então, para isso, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para lidar com o joio no meio do trigo. Sabedoria para lidar com situações, né? E a gente só vai encontrar isso com discernimento, buscando em Deus. Orando, se revestindo e buscando em Deus. Tem dúvida de alguma coisa? Busque pessoas sábias para você se aconselhar. Né? Sabedoria não é algo inalcançável. A gente sabe que quando a gente pede com humildade, o Senhor vem, Ele entrega para nós. Se a gente tem fé, Ele derrama sobre nós. Se nós quisermos ter decisões acertadas, né? Quisermos evitar viver no erro e viver de uma forma que agrada ao Senhor, nós precisamos buscar sabedoria diariamente. Né? Então, minhas queridas, né, a palavra era essa, uma palavra extensa hoje, né? Bem extensa, mas que o Senhor foi me conduzindo a pensar, a refletir, aquilo que nós precisamos buscar, de fato, essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do Senhor. Então, eu quero declarar sobre nós, assim, que todas nós aqui vamos receber do Senhor essa sabedoria, diariamente, dia após dia, nas decisões mais corriqueiras do dia a dia, nós vamos ter a sabedoria para discernir aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é reto. Nós vamos conseguir fazer de acordo com aquilo que Deus está nos colocando nas mãos. Esses treinamentos que o Senhor tem nos dado são para que nós possamos adquirir, de fato, essa sabedoria que vem de Deus. Então, Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por este tempo, agradecer, Senhor, pela vida de cada uma das minhas irmãs. Agradecer, Senhor, por essa palavra do Senhor, Pai, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, das juntas e das medulas, Senhor, e vai fazendo, Senhor, um mover dentro de nós. Ah, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tirar, Senhor, das nossas mentes, a Deus, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta, Deus, de Ti, e nos dá, Senhor, a sabedoria, Pai, sabedoria que vem de Ti, Pai. Nós não queremos sabedoria, Senhor, para nos vangloriar daquilo que sabemos, mas queremos sabedoria, Deus, para poder viver bem de acordo com aquilo que o Senhor tem nos entregado. Queremos sabedoria, Deus, para poder cumprir com zelo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, nos encher, ó Deus, com essa sabedoria do Senhor que vem do alto. Que nós possamos refletir, ó Deus, nas nossas palavras, no nosso modo de agir, no nosso bom proceder. Ah, Senhor, que nós possamos ser, ó Deus, mulheres sábias e cheias da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa, irmã, só cortando um pouquinho essa questão, eu queria só fazer um comentário sobre o que a irmã falou sobre o joio e o trigo. Sabe quando dá aquele start, assim? Toda a reunião foi preciosa, mas esse é o momento, sabe, o momento do corte? Esse foi o momento do corte para mim, assim. A gente tem experimentado umas coisas que veio como uma resposta. Essa questão aí, que talvez não é o momento de cortar algumas coisas e de observar, né? Continuar buscando crescimento, mas não necessariamente cortando o joio. É tremendo isso. É interessante, né? Porque tem trigo apegado. Tá? Se corta agora, o trigo que está apegado na raiz ali sai junto. Então, nós precisamos realmente ser muito sábios nisso, tá? Isso foi para mim um entendimento, assim, também foi ontem, tá? Hoje é segunda, foi ontem. Ontem de manhã eu estava lendo essa palavra, assim, e veio um negócio, veio assim também, ó, foi uma viradinha de chave. Porque a gente nunca para olhar para essa palavra, assim, e pensar que quem está semeando o joio é o inimigo. Quem permite ter no nosso meio infiltrados é o inimigo.
né? E Deus fala, não arranca, porque tem aqueles que são ainda pequenininhos, meus pequeninos, que estão apegados emocionalmente, às vezes acha que está certo, né? Está apegado. Se você arranca, você leva todo mundo junto. Sabedoria. Sabedoria para lidar com uma situação como essa. Agora, se chegar no momento da pessoa pecar publicamente, a Bíblia ensina também. Você chama e conversa com a pessoa. Se a pessoa te ouvir, você ganhou um amigo. Se ela não te ouvir, você chama 2 ou 3 testemunhas, ó as testemunhas. Você chama as testemunhas do Senhor junto contigo e fala com aquela pessoa. Se a pessoa der ouvidos, você ganhou alguém para o Senhor. Mas se não der ouvido, você apresenta diante da igreja. E se ainda assim ela não der ouvidos, ó, dá linha na pipa. Bora. 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 Reitero. Olha para o fruto. Olha para o fruto que você vai conhecer a árvore. Sempre assim. Olha para o fruto, que o fruto revela qual é a árvore. Se só tem folha, é como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Arrancou. Secou. Tá? Porque árvore frondosa, sem fruto, não é o que Deus tem para nós. Nós precisamos frutificar no reino de Deus. E até a nossa luta precisa frutificar. Até as nossas guerras internas, elas precisam ser fruto para as pessoas. Para que o outro se alimente. Né? Mas a se alimentar e comer algo que vai realmente saciar a fome. Né? Espírito de confusão não é do Senhor. Amém? Glória a Deus.